São João Paulo II escreve sobre a reconciliação e a penitência. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, logo após a vinheta. Reconciliação e penitência. Esse é o nome da exortação apostólica pós-sinodal que São João Paulo II nos dá como presente, como um dos presentes do seu pontificado. Nós sabemos que é um dos pontificados mais longos da história da Igreja, durou ali por volta de 27 anos. Dentre alguns documentos que eu pretendo trazer para cá, não necessariamente sobre o pontificado de São João Paulo II somente, mas eu quero começar com esse, que eu venho lendo e muito tem me admirado. Então, numa sequência de 4 vídeos, eu quero trazer um pouco sobre esse documento pós-sinodal, essa exortação apostólica de São João Paulo II, chamado de Reconciliação e Penitência. No ano de 1983, já aí com alguns aninhos de pontificado, de São João Paulo II, que começa, se eu não me engano, em 1978. Então, no ano de 83 acontece o Sínodo sobre reconciliação e penitência como uma missão da Igreja. Em 83 sai o documento que prepararia o Sínodo. O Sínodo acontece, nesse mesmo ano, de 1983, e em 1984 culmina ali em uma espécie de ano jubilar para comemorar, para celebrar o aniversário de número 1950 da reconciliação do Pai operada pelo Filho, pelo derramamento de sangue, pela paixão, morte e pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, um ano jubilar para falar desse aniversário, da nossa redenção. E também a profética, a forma com que São João Paulo II fala ali sobre essa reconciliação que precisa ser tão profunda, mas tão profunda para poder sarar as feridas causadas pelo pecado. Precisa ser tão intensa, tão aguda a reconciliação, tanto quanto foi o erro e a mancha do pecado na nossa própria vida, na vida e na história da humanidade. Isso é muito lindo. Como uma frase que certa vez eu ouvi, aquele que foi muito longe no pecado pode ir mais longe ainda na graça de Deus, na vida da graça. Então, o homem sim, ele é chamado por Deus a superar a si mesmo e a morrer, a dar a vida pelo reino dos céus, se reconciliando com Deus, abraçando essa proposta belíssima, amorosa, adorável desse Deus misericordioso. E todo esse mistério, esse milagre, eu como costumo dizer também, que é a misericórdia, ela é apresentada pela Igreja. Nós não podemos excluir. E nós vamos ver nos vídeos seguintes que não se pode excluir a Igreja como essa mãe e essa mestra desse caminho misericordioso. É essa mesma Igreja Santa e Católica que nos reúne, que nos congrega como uma família reconciliada por Deus, como São João Paulo II coloca nessa introdução. Sobre essa penitência, nós podemos observar, essa espécie de resumo aí da introdução. É importante para a gente entender também os próximos vídeos, que é essa mudança de vida, mudança de coração, essa mudança interna e também a mudança externa da nossa conduta, dos nossos comportamentos. E isso nos remete ao termo arrependimento, a metanoia, como nós estamos acostumados a ouvir, essa conversão. Arrependimento, conversão, essa penitência. Então, a penitência, como coloca ali São João Paulo II, é uma ascese, é o esforço contínuo e cotidiano do homem unido à graça de Deus para uma verdadeira conversão, que passa do coração. Então é algo que começa ali, Deus vai agindo, como coloca ali São João Paulo II, que passa do coração às obras, na totalidade da vida do cristão. Então a gente pega esse caminho bonito da graça de Deus, que transforma dentro e de dentro transborda para fora. Então, nessa espécie de ascese, nessa vida penitente, nessa mudança de comportamento, essa mudança de conduta. Então a gente pode pegar essa parte da penitência e compreender dessa forma. Essa penitência nos leva a aderir a essa reconciliação ofertada pelo próprio Deus. A reconciliação, portanto, e a penitência, que é o nome do documento, que é a base, é o motivo para ser escrito, elas andam intimamente juntas. Não tem como separar uma da outra, segundo São João Paulo II. E além disso,
né? A gente pode também pensar que ali a reconciliação, ela exige uma libertação do pecado. Então, se o mal do mundo está profundamente enraizado no pecado, o homem individualmente ele precisa romper com esse pecado, para que toda aquela maldade, todos aqueles pontos negativos que eu citei alguns minutos atrás, ele possa ser transformado. Então, a transformação do mundo, ela começa dentro de nós. Como nos fala aquela palavra de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela mudança da vossa mentalidade. Então ele pega a realidade mais global e ele coloca que o princípio dessa mudança, né, total precisa passar pela nossa mudança de mentalidade. É mais ou menos essa ideia aqui, central. Por fim, para finalizar essa introdução, que já está até um pouco mais longa do que eu pensei, idealizei a princípio, essa é a vontade de Deus, segundo o apóstolo São Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 19 e 20. Reconciliar todos os seres, realizando a paz pelo sangue derramado da cruz. Então essa é a vontade do Pai, reconciliar a todos os seres. Olha que termo forte na tradução da Bíblia de Jerusalém. São João Paulo II coloca também ali a guerra, os direitos básicos do homem que estão sendo ali cerceados, principalmente o principal deles, o primeiro deles, que é o direito à vida. Por isso que é algo tão atual, né, no final das contas. E então ele coloca que a raiz de tudo isso, dessa sociedade que aparentemente vem definhando, que eu posso até excluir essa palavra aparentemente, porque é o que de fato tem acontecido, a raiz de todos esses males está em algo chamado pecado. No decorrer dos vídeos, dos 4 vídeos que nós falaremos sobre a reconciliação e penitência, esse documento de São João Paulo II, nós vamos entender um pouco mais sobre a realidade do pecado. Por isso que é importante trabalhar em cima desse documento. Em contrapartida do pecado, São João Paulo II, ele usa um termo muito bonito para falar, para relatar esse desejo íntimo, profundo no coração de cada homem, quase que como uma resposta, como eu disse, em contrapartida ao pecado. Ele usa o termo nostalgia da reconciliação. Essa nostalgia da reconciliação está ali enraizada no homem, está no mais íntimo, na verdade, do ser. Esse homem que nós precisamos lembrar, não é? Que foi criado por Deus, que deve viver uma vida com Deus para alcançar essa união definitiva e plena com o próprio Deus na glória dos céus. Então, essa nostalgia da reconciliação, ela faz essa espécie de contraponto com a realidade do pecado. É justamente essa nostalgia da reconciliação que vai nortear o retorno do homem ao coração de Deus por meio da igreja, né, que mostra, que apresenta de forma profética a paixão de nosso Senhor. E é dessa forma que o Pai, ele reconcilia o mundo consigo, como nós temos visto, como nós vamos ver também no decorrer, não só desse vídeo, mas também da própria sequência de vídeos referente à reconciliação e penitência. Lembra que nosso Senhor, ele vai para o deserto, ele retorna do deserto, vencendo Satanás, vencendo o pecado, e ali, após essa vitória, a primeira pregação de nosso Senhor, segundo o que relata o evangelista São Mateus, no capítulo 4, é: arrependei-vos, porque o reino dos céus, o reino de Deus, não me lembro agora ao certo, está próximo. Parafraseando São João Batista, no capítulo anterior, e nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, São Pedro prega a mesma coisa. Então, a pregação que vem no Antigo Testamento é uma pregação que Nosso Senhor faz, a igreja continua fazendo após Pentecostes, na primeira pregação de São Pedro, após receber ali a efusão do Espírito Santo, a força do alto. Então, por fim, São João Paulo II, por fim, São Paulo, né, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, ele diz: era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo. Então, essa é a grande proposta do documento, falar dessa reconciliação e dessa penitência. Se você gostou, curte aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha, né, principalmente para aquelas pessoas que você sabe que precisa dessa mensagem e desse conteúdo. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sou do meu amado crucificado e o meu amado crucificado é meu.